Olá! Como fica a saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia do novo coronavírus? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje com Glauber Amâncio, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Sheila Barbosa, psicóloga, e Rosane Célia dos Santos, enfermeira-chefe do Centro Municipal de Saúde, Dr. Flávio Couto Vieira. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Então, eu gostaria que vocês fizessem um panorama de como está nesse momento, no dia a dia, a realidade dos profissionais de saúde. Como é que tem sido a rotina nesse momento? Então, eu acho que falar de rotina, não tem como não falar num contexto que antecede essa pandemia. Nós já vivemos muitos problemas, é uma categoria que vive uma realidade muito difícil de trabalho, entendeu? É uma categoria que vem sofrendo muito com a atual política de saúde pública, entendeu? Dentro de todos os profissionais de saúde, nós temos muitas coisas ainda a ser resolvidas, como a jornada de trabalho, regulamentada com uma lei nacional, o ritmo intenso de trabalho, jornadas prolongadas, vários turnos, baixo salário, falta de material, recursos humanos. São esses, e todos somatório desses, todos esses resulta no adoecimento. Se você somar tudo isso, já vai resultar no adoecimento. Então, a gente começa o ano nessa pandemia. Iniciamos o ano de 2020 com a informação está chegando, estava lá na China e a gente vê cada vez mais se aproximando do Brasil e chegou até nós o coronavírus, chegou até nós a pandemia e foi muita informação. Eu acho que o início do ano foi pior. Eu acho que agora já deu para a gente respirar um pouco melhor. Eu acho que no início do ano nós sofremos assim, foi muito ruim, porque foi muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo, entendeu? E nós tivemos que fazer toda uma reestruturação e uma logística de atendimento para esses pacientes nas unidades de saúde básica, porque é a porta de entrada do paciente, e foi assim muito movimentado o início do ano. A partir de março, nós sofremos muitas modificações no atendimento, o que era de rotina, o que era... E tudo isso, só para terminar, e tudo isso mexeu muito com a gente, com toda a equipe de saúde, não só com a enfermagem, mas com toda a equipe de saúde. Então, mas eu queria saber, antes da gente aprofundar nesse assunto, eu queria saber como que é o dia a dia de quem está na linha de frente, de quem está lá no dia a dia atendendo, com contato direto com os pacientes. Como é que tem sido essa rotina? Queria que você descrevesse para quem está nos assistindo, entender qual é a dificuldade desse processo, como funciona essa rotina. Primeiro, a gente teve que mudar toda a logística de atendimento do paciente, porque a gente não poderia colocar o paciente que chega com um problema, no início nós chamamos de síndromes virais, e nós tivemos que mudar toda a logística do paciente entrando na unidade. Então, foi uma modificação muito grande, porque esse paciente ele não poderia entrar na mesma porta de entrada dos outros pacientes. Então, só isso. E criamos uma equipe que chama Equipe de Resposta Rápida, que estaria atendendo prontamente esse paciente na unidade. Então, esse paciente, quando ele chega na unidade, ele é prontamente atendido por uma equipe já preparada para atendê-lo. Enfermeiros, auxiliares, dentistas, que estão também na linha de frente, não posso esquecer deles, e os médicos, todo mundo no atendimento desse paciente. Como que fica psicologicamente um profissional que está exposto a todo esse estresse, a toda essa mudança de rotina, porque é um momento atípico, né? A gente não tem uma pandemia há muitos Todo ano, muitos né? anos. Muitos anos. Então, assim, não é algo recorrente que se saiba como lidar com isso. E no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade, principalmente no que se diz respeito à saúde pública. Eu queria saber como que fica a cabeça de quem está na linha de frente nesse momento. Olá,
Então, eu sou psicólogo clínica, trabalho no município de Nova Iguaçu e trabalho em consultório também. Como a enfermeira Rosane falou, o profissional da área de saúde ele vem sofrendo há muito tempo com baixos salários, né, uma sobrecarga de trabalho muito grande. E agora, quando veio esse Covid-19, que eu costumo dizer que é um inimigo invisível, o profissional de saúde ele está ali na linha de frente disso. Né? Uma das coisas que as pessoas estão falando muito são heróis, profissional de saúde são heróis. Não, eles não são heróis. Eles são pessoas que estão ali de frente porque precisam trabalhar, eles têm uma família por detrás que eles precisam ganhar o dinheiro para sustentar e proteger da Covid-19. Então, a mente desse profissional, quando eu falo profissional de saúde, Ricardo, eu estou falando de médico, enfermeiro, o pessoal da limpeza, o pessoal da Copa. A cabeça deles, hoje, está sob uma sobrecarga muito grande. Fora o estresse da profissão, eles têm que dar ainda com luto, porque muitos perderam o amigo. Então, psicologicamente, aliás, a saúde no Brasil já está adoecida. Está doente. Esses profissionais estão adoecidos. Como agora, né? Eu até postei no meu Facebook que eu gostaria muito que o governo hoje precisou acontecer essa pandemia para dar um valor devido ao profissional de saúde. Você vê profissionais fazendo uma sobrecarga de trabalho exaustivos. Alguns profissionais tiveram que sair, né, porque estão na linha, estão no risco, são hipertensos, diabéticos. Então, o número de pessoas diminuiu. Sim. Muito trabalho, eles estão ali sem saber o que vai acontecer, com quem está lidando, perdendo amigos. Então, a saúde emocional desse profissional está abalada. Como nós iríamos gerenciar isso tudo? Né? Existem alguns profissionais que já vêm adoecendo, então o Covid-19, esse período que nós estamos vivendo, está potencializando doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade, né? O estresse, né? Até a síndrome de burnout é uma das coisas que a gente fala muito com relação ao profissional de saúde, que é muito grande, gera isso, insônia, dores de cabeça, medos, ansiedade. Uns comem muito, outros emagrecem. Então, a gente está vivendo uma série de emoções muito difíceis, né? E como ajudar esse profissional nessa hora? A primeira coisa que eu acredito é esse profissional de saúde reconhecer que não está bem. Reconhecer, buscar atividades, até mesmo durante o processo de trabalho, que possam estar pelo menos saindo alguns minutos ou para ouvir uma música, alguma coisa que possa trazer o bem-estar nele. Outra coisa que é fundamental, a gente está vivendo esse período difícil. O profissional de saúde ele tem que se proteger como manda o protocolo rigorosamente, tanto dentro do hospital como fora do hospital, na sua casa, e proteger a sua saúde emocional. Mas a gente vem de uma história da área de saúde, os enfermeiros eles estão aqui para dizer que existe uma sobrecarga muito grande no profissional de saúde, da enfermagem, os médicos. Então, agora isso aí foi meio que potencializado, porque a gente está de frente de algo que a gente não sabe o que vai dar. Isso mudou a vida de todo mundo, todas as pessoas. Mas eu costumo dizer que o profissional de saúde ele foi o mais atingido nesse momento. Eu aconselho a procurar aqueles que têm a necessidade de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não fique com medo, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra achando que está ficando maluco. Não. O psiquiatra ele trata de depressão, de ansiedade, de transtornos, e a nossa saúde, nossos profissionais já vêm adoecendo há muito tempo, e o Covid-19 potencializou a saúde emocional. O Glauber, falando em potencializar as dificuldades, como que está a estrutura, né? A gente imagina que a gente já não tinha uma estrutura para poder atender a demanda diária.
Agora, essa demanda, que é uma demanda, né, que veio muito maior do que era antes, como é que é essa situação na realidade a condição, né, de equipamento, de equipamento de proteção, enfim, de estrutura mesmo para poder desenvolver esse trabalho? Ricardo, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa live, desse programa, parabenizar os colegas que estão participando também, Rosane, Leila. Os profissionais de enfermagem encontram no Conselho Regional de Enfermagem um suporte, tanto que nós temos recebido muitas denúncias. Nós recebemos, desde o início da pandemia, 478 denúncias de profissionais de enfermagem, dentre elas as faltas de equipamentos de proteção individuais, falta de testagem para a Covid-19, assédio moral, impossibilidade de afastamento de profissionais que possuem comorbidades como hipertensão, diabetes, que infelizmente estão sendo obrigados a continuarem na linha de frente no Covid-19, falta de pagamento, veja você, alguns profissionais estão sendo obrigados a trabalharem sem pagamento. Então, tudo isso abala muito a cabeça, o psicológico de um profissional que está na linha de frente. Somado a isso também, ele vê colegas que estão trabalhando com ele no plantão seguinte adoecem e uma semana depois recebe a notícia que os profissionais morreram. Acontece isso, tá? Acontece isso. Numa semana está trabalhando com um colega, na outra semana o profissional adoece, fica internado e na outra semana a gente infelizmente recebe a notícia que esse colega faleceu. E então como é que fica a sua cabeça, como é que fica o psicológico desse profissional se você não trabalhou com esse colega e você não tem a possibilidade de fazer a testagem para o Covid? Você está doente? Você não está doente? Você está levando a doença para sua família? E aí você vai relatar isso para sua chefia? Muitas vezes você é assediado moralmente, você é advertido, a sua chefia lhe adverte. Então, tudo isso ocasiona problemas de saúde mental para esse profissional. Então, tudo isso traz muitos problemas psicológicos para esse profissional. E como que o Conselho tem lidado com isso? Porque tudo que você está dizendo aí é muito grave, né? Como que vocês têm conseguido lidar com isso? De que forma vocês têm encaminhado essas denúncias? Então, Ricardo, dessas 478 denúncias, todas elas são apuradas, tá? A gente inicialmente manda uma equipe de fiscais e ou conselheiros que vão em loco até a situação, até o hospital, certo? Até a RT, verifica a situação e a maioria dessas verificações, a maioria dessas análises, dessas fiscalizações são encaminhadas para o Ministério Público, são encaminhadas para a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, são encaminhadas para os órgãos competentes. Só que, deixa eu lhe falar uma coisa, há muito tempo que o Conselho Regional de Enfermagem, que os sindicatos, que as entidades de classe já encaminham essas problemáticas para as entidades responsáveis, para os órgãos responsáveis. O problema é que o nosso sistema de justiça, nossos sistemas, nossas ouvidorias que deveriam resolver esses problemas são muito morosas. Para você ver, várias ações civis públicas, vários termos de ajuste de condutas que tratariam dimensionamento de pessoal na prefeitura, ou no estado, ou no sistema federal do nosso Brasil, a gente já aponta isso desde 2011. Desde 2011 a gente já aponta subdimensionamento de pessoal na rede de assistência à saúde. E precisou de uma pandemia para a gente conseguir fazer contratação de pessoal. Então, agora que a gente está vendo, por exemplo, o NERJ, o Ministério da Saúde, fazendo contratação de pessoal, certo? Precisou de uma pandemia para a gente fazer contratação da Rio Saúde para a Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Precisou de uma pandemia para a Secretaria Estadual de Saúde, para a Fundação assumir unidades de saúde, construir hospitais e comprar insumos para abastecer as suas unidades de saúde. Então, assim, precisou de uma pandemia. A gente encaminha todos esses problemas para as unidades competentes, só que, infelizmente, precisou de uma pandemia para que as coisas acontecessem, certo? Então, o Conselho não se priva de fazer a sua função, só que, infelizmente, tudo isso é muito moroso. O SUS já vinha saturando mal, se eu puder comparar o paciente de Covid ao nosso SUS. O paciente de Covid ele é acometido pela doença, ele começa a ter uma dessaturação, que é uma baixa de oxigênio na corrente sanguínea, e começa a acometer órgãos vitais, certo? Começa a acometer rim, pulmão, fígado, chega ao cérebro, e esse paciente começa a ter uma baixa no seu sistema imune, em todo o seu sistema fisiológico. Então, ele começa
aí para o sistema, para a parte grave da doença. O SUS já vinha sofrendo isso. A gente já via um município do Rio de Janeiro sofrendo com uma redução de clínicas da família, um corte de clínica da família, vários profissionais sendo mandados embora. A gente já via, por exemplo, o subdimensionamento de pessoal. A gente já via, por exemplo, profissionais sem salário, a falta de PCCS, a gente já via falta de concurso público, a gente já via um CISREG que não funciona direito, a gente já viu corte de bolsas de fomento à pesquisa, uma fuga de cérebro enorme do nosso país, profissionais com mestrado, doutorado, indo fazer pós-doc em outros países, porque aqui cortavam-se bolsa de fomento à pesquisa. Então, agora surge uma pandemia, querem que esses profissionais deem uns 100%, 200%, 300%. É você querer expor esse profissional ao limite e querer cobrar dele o 100% sem ter investido no passado. Então, como é que fica a saúde mental desse profissional? É querer trocar a roda de um carro, o carro descendo ladeira abaixo. Então, a saúde mental desse profissional fica muito prejudicada, sim. Diante de todos esses problemas que até agora vocês relataram, que são problemas seríssimos, tem também a questão do preconceito, porque a gente presenciou aí ultimamente pessoas invadindo hospitais, questionando se os leitos estão ocupados ou se não estão, ou seja, vocês estão enfrentando também o preconceito com relação a isso? Há toda uma questão de desinformação, né? Há duas correntes muito fortes. É a corrente das pessoas que somos nós, profissionais de saúde, que a gente está vendo na ponta, de fato, o que está acontecendo. São pessoas doentes, pessoas morrendo. Eu mesmo perdi uma prima, tá? Técnica de enfermagem, profissional que estava na ponta atuando. Então, a gente está vendo diariamente. E aí, a desinformação é a seguinte: a gente não está vendo nada disso, a gente não vê as pessoas doentes. É mentira, não tem pessoas doentes. Ricardo, você não vai ver pessoas doentes. Você não vai ver pessoas doentes. Você, jornalista, você que não trabalha na saúde, você não vai ver pessoa doente, porque as pessoas que são acometidas pelo Covid na sua fase grave ficam no CTI. Dificilmente você vai conseguir ter acesso ao CTI, correto? Então, você vai ver a fachada de um hospital, você conseguindo entrar na emergência de hospital, você vai ver pessoas deambulando, vai ver pessoas conversando. Ah, não tem gente doente aqui. Entre em filme pessoas doentes. Você vai ver o mínimo do mínimo e vai ter a noção de que não tem pessoas doentes. Só que os setores, de fato, que são reservados para pessoas doentes, está um caos. De fato, tem pessoas precisando de respiradores, de fato, tem pessoas parando o tempo todo. E essa doença, quando a pessoa chega a uma parada, o acometimento dela é tão grave que muitas vezes não tem como reverter o quadro daquela doença. Então, as pessoas morrem de fato. Eu moro de frente para o hospital de campanha do Maracanã. Eu sou enfermeiro obstetra, tá? E por ser enfermeiro obstetra, eu estou muito acostumado com a declaração de nascido vivo. Vocês devem ter filhos, vocês devem conhecer o que é a declaração de nascido vivo. É aquela folhinha amarela, quando a criança nasce, o pai leva até o cartório para fazer o registro do seu filho ou da sua filha. Vocês sabem disso, né? É aquela folhinha amarela, declaração de nascido vivo. Então, eu estou acostumado a ver a declaração de nascido vivo. Aqui na frente da minha casa, aqui no Maracanã, tem um hospital de campanha do Maracanã. E eu vejo todo dia pessoas e mais pessoas saindo com a mesma folhinha amarela. Só que não é a folhinha amarela de declaração de nascido vivo. É a folhinha amarela de declaração de óbito. Eu vejo todo dia pessoas e mais pessoas com declaração de óbito. E aí, como é que falam para mim que a situação está controlada? Como é que falam para mim que querem fazer o afrouxamento social, o distanciamento social está controlado? Está tudo controlado? Não, não está controlado, porque eu vejo várias folhinhas amarelas saindo diariamente, muito mais do que caem da árvore. Então, não está controlado, não. Você me desculpe. Beleza, obrigado. Rosane, como Oi. que é conviver com esse tipo de atitude? A gente viu aí na mídia, inclusive, profissionais de saúde sendo agredidos, né, fisicamente. Né? Sim. Como é que lida com isso? Como fica a cabeça? Né? Porque a situação já é muito complicada. Né? Muito crítica, né? É um estresse enorme. E ainda tem que lidar com esse preconceito, com essa falta de informação, com essas atitudes descabidas. Como que é isso? Eu particularmente não vivi esse momento, mas alguns profissionais meus que trabalham comigo, porque trabalham comigo, com a minha equipe, sofreram algum tipo de discriminação, sim. E é muito ruim, porque a gente já está num contexto de muito estresse, muito medo, como o colega falou mesmo. A gente trabalha
trabalha bem, a gente está trabalhando porque nós escolhemos isso, cuidar da saúde. É nossa profissão. Mas nunca vivemos, como você começou, uma pandemia. É nova, tudo é novo para a gente. E é tudo aquilo que nós não temos muito conhecimento no início traz muito medo. O desconhecido traz medo. E é muito ruim. Realmente abala muito o emocional do profissional, porque muitas das vezes, na própria fila, que ele vai no mercado ou ele vai numa drogaria, são lugares que precisamos ir. E quando alguns já passaram para mim, que quando as pessoas sabem que eles são profissionais da saúde, eles sentem um certo desprezo, se distanciam mais dela. Não só os 1 metro, 2 metros, mas mais ainda, por saberem que eles são profissionais da saúde. E li alguma coisa na mídia de uma menina que estava trajando o branco e ela foi maltratada, sim, no metrô do Rio. Eu não sei se isso é verdade, eu li alguma coisa sobre isso na mídia. E é muito ruim, porque além de todos os problemas que a gente já convive, que a gente já vive dentro dessa realidade da saúde, que já foi falada por todos os meus colegas aí de trabalho, pela psicóloga de uma forma magnífica também, pelo enfermeiro, e a gente ainda tem que viver com isso, com esse caos de desinformação, sim, das pessoas que estão aqui fora e não sabem a realidade que nós vivemos lá dentro, de dificuldade, de falta de muitas coisas, de recursos humanos, que, como o enfermeiro falou, essa pandemia ela só veio realmente mostrar, né, trazer à tona aquilo que nós sabíamos há muito tempo, que esse caos. A saúde, amigos, está no CTI há muito tempo. O SUS está no CTI há muito tempo. Não é agora, não foi o Covid que colocou ele lá, não, ele já está. Tá? Então, infelizmente, nós estamos precisando mesmo de uma modificação. E só para assim, complementar, né, esse ano, no início do ano, em 3 de janeiro, foi colocado pela OMS o ano mundial, né, o ano da enfermagem, né? E espero que depois de tudo isso, realmente nós venhamos ser reconhecidos, não só a enfermagem, como a psicologia, o odonto, seja o médico, seja quem for. Nós participamos de uma equipe de saúde. Estamos aqui para cuidar da saúde da população. Quando a gente está falando Carlos, posso só dar uma complementação do que a Rosane falou? É muito importante que você falou, Rosane, essa tua consciência, excelente profissional que você é, de cuidar do outro. Mas uma coisa, um lema que eu levo, quem cuida precisa ser cuidado. Sim. Né? Os hospitais, tanto da rede privada quanto público, precisa olhar essa pessoa que trabalha com cuidado, cuidando da saúde mental dessas pessoas, elaborando políticas públicas, como foi falado aí, para que essa pessoa tenha prazer em estar cuidando. Isso é um ofício que vocês escolheram para a vida de vocês. Né? E hoje nós estamos vivendo esse caos da pandemia, que já vem acontecendo na saúde há muitos anos, e hoje, como a gente está falando aqui, potencializou as doenças emocionais, as doenças mentais do profissional de saúde. Muitos estão bebendo demais, fumando demais, usando outras drogas. Isso aí está muito crescente na área do profissional de saúde. A gente precisa ter um olhar de como é que eu vou te dizer, mais humanizado para os profissionais de saúde. Esse é meu lema: quem cuida precisa ser cuidado. Ser cuidado. Né? E eles estão precisando, não de ser discriminado, como ela falou aí, por ignorância das pessoas. Né? E muitos, como eu falei na minha fala inicial, falam que os profissionais são heróis. Heróis são pessoas que quê? Super-homem, é imbatível? Não. O profissional de saúde é um ser humano, dotado de emoções, tem uma família por detrás ali. Né? Então, a gente tem que tratar esses profissionais com muito amor, com muito zelo, e políticas públicas, melhores salários, uma melhor escala de serviço para esses profissionais. Sim. Então, a gente já está adoecido há muito tempo. Eu acredito que toda vez que existe algum tipo de, como é que eu vou dizer, conflito, alguma desordem, eu acredito que depois disso vem algo que vai trazer abundância para esses profissionais, que vai trazer um novo olhar. Eu canso de postar que agora é a hora da gente estar
olhando para o profissional de saúde com mais cuidado, com mais carinho, para que eles possam ter uma saúde mental, uma saúde financeira adequada, porque o trabalho é muito puxado, é muito exaustivo. Antes de ter essa pandemia, eu falo a gente, porque eu também sou da área de saúde e já trabalhei em hospital como técnica de enfermagem. A gente cuida da saúde do outro, né? E a gente está ali constantemente cuidando do outro, cuidando para que o outro venha a ter saúde. E a nossa saúde, como é que está? A sua saúde, a do Glauber, da Rosane, como é que está a saúde de vocês? Esse é o momento da gente estar dando valor à nossa saúde mental. Eu acho que o conselho que eu dou para os profissionais de saúde nesse momento é, primeiramente, reconhecer que não está bem, buscar ajuda, sim. Às vezes, não precisa nem de ajuda profissional. Um bom papo com um amigo, um café com um amigo. Você está podendo colocar para fora aquilo que você está sentindo, né? De fazer aquela catarse, às vezes de chorar, de você poder falar. Não está sendo fácil para ninguém. A Rosane é comandando a equipe. A gente trabalha com vários tipos de pessoas. O estresse para um vai vir de uma maneira, para outra de outra. Então, é isso que eu tenho para falar. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Reconheça, se conheça como pessoa. E pessoa tem sentimento. Estamos todos passando por um momento difícil. É verdade. E o profissional da saúde, a carga está muito pesada para eles nesse momento de pandemia, sim. E é bom também, né, a gente deixar claro que quando a gente está falando de profissional de saúde, né, a gente não está falando só do médico, da enfermeira-chefe, que são as pessoas que têm uma posição melhor, que têm mais condições de se cuidar. A gente está falando, né, de técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza, a cozinheira. Todos. Ou seja, uma série de pessoas que têm um salário muito baixo, que são extremamente vulneráveis, não podem, por exemplo, se isolar da família. Às vezes mora muita gente numa casa e essa pessoa não tem condições de se isolar para que o pai ou a mãe, Sim. uma pessoa idosa, não tenha contato com ela. E, ao mesmo tempo, ela está super exposta, né? Então, ou seja, essa pessoa, além dela estar correndo risco, ela ainda pode levar essa doença para dentro de casa, para um pai, para uma mãe. Enfim, é realmente uma situação bastante complicada, né? Aí eu queria agora, para a gente encerrar, que a gente já está indo para o final do programa, que vocês dissessem, né? A gente está aqui num espaço, né? Numa TV legislativa, né? Que políticas que a gente realmente tem que fazer para mudar esse cenário, não só da pandemia, mas pelo menos emergencial nesse momento, que políticas têm que ser feitas para que mude essa relação, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter ninguém para cuidar dos doentes, né? Então, só para fazer um gancho na sua fala, Ricardo, eu costumo dizer, eu não sei se eu posso falar que sorte, né? Mas assim, que bom, né? Não sei se que sorte, que bom. Eu não quero parecer aqui irônico, mas que bom que a pandemia chegou no nosso país de avião, né? Que bom que ela chegou pelos aeroportos, porque se ela chega de trem, se ela chega de metrô, se ela chega de ônibus, meu irmão, ia ser muito pior. Ela chegou de avião. O primeiro caso foi numa festa de 500 pessoas no resort. Foi noticiado no Fantástico, uma família riquíssima, de pessoas mega influentes na sociedade. E aí falou-se em isolamento social, isole-se em um cômodo. Falou-se em educação, use seu computador, aula virtual. Só que não pensaram na sociedade, o seu plano de saúde top dos tops. Ninguém pensou na sociedade no geral, na grande massa da população. Quando a gente fala em saúde, eu uso o SUS. A grande massa da população usa o SUS. A grande massa da população estuda em escola pública, onde não tem o ensino de qualidade, onde não tem acesso a computadores. A grande massa da população vive em apenas um cômodo. As crianças, muitas vezes, só têm uma refeição no dia e é na escola. Então, como falar em isolamento social? Como falar em fique em casa? Não trabalhe, fique em casa. Então, assim, no começo da pandemia foi tudo muito confuso.
muito conturbado, porque ela chegou nos aeroportos para um pessoal que tinha condições de ficar em casa, tinha condições em não estudar, tinha condições de não fazer uma série de coisas. E a grande massa da população não tinha condições de fazer nada daquilo. Camelô, o trabalhador informal, não tinham condições de fazer muito daquelas coisas que as mídias sociais mandavam fazer, que estavam preconizadas muitas vezes pelo Ministério da Saúde, pelos protocolos internacionais. Por quê? Porque chegou pelos aeroportos, certo? Então, quando ele começa a acessar o subúrbio, quando começa a acessar a periferia, quando começa a normalizar a Zona Sul, quando começa a normalizar a Zona Nobre, e aí chega na periferia, eles querem reabrir comércio, querem reabrir uma série de oportunidades para retomar a vida, mas, na verdade, agora está cometendo a grande massa da população. Então, quando você fala que esse programa está sendo gerado por uma casa legislativa, a minha sugestão fica aqui para que a casa legislativa comece a pensar na grande massa da população, e aquela grande massa onde os profissionais de saúde lutam há muito tempo por uma jornada de trabalho digna. A categoria da enfermagem, por exemplo, luta pelas 30 horas, onde essa casa, a LERJ, aprovou as 30 horas, e o próprio governador acabou encaminhando lá para o STF, encontra-se na STF paralisada, as 30 horas semanais da enfermagem, onde você vê a educação, muitas vezes os estudantes não têm alimentação na sua casa e vai para a escola e agora está paralisado, muitas pessoas passando fome, não tem computador em casa, não está tendo acesso à educação básica, certo? As pessoas estão sem trabalho. Então, que essa casa legislativa olhe mais um pouquinho para essa grande massa da população. Eu confio muito na LERJ, eu confio muito nos deputados que estão aí trabalhando. Eu anseio que eles façam um belíssimo trabalho, continuem fazendo um belíssimo trabalho, que esse programa de hoje chegue no ouvido deles, chegue no coração deles, que eles continuem trabalhando afinco para que a grande massa da população tenha acesso a uma vida digna. Esse é meu anseio e a minha mensagem final para que chegue aos deputados dessa Casa Legislativa. Obrigado. Rosane? Oi. Suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu quero agradecer, eu nem agradeci no início, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E nosso desejo, acho que é Glauber, né? O enfermeiro. Isso, Glauber. Foi bem feliz na colocação dele. Essa mudança realmente, né, Glauber? Essa mudança de pensamento, tirar o nosso SUS do CTI, tirar a nossa saúde pública, né, que está realmente com essa problemática de falta de tanta coisa, e que nós viemos ser realmente, principalmente a enfermagem. Eu falo pela enfermagem, venha ser valorizada, sabe? Pelos nossos governantes, pelos principais gestores de saúde, e viemos realmente mudar esse quadro, que viemos ter saúde, mas saúde para todos. Não, saúde para todos. A saúde, o nosso SUS é lindo, gente. O nosso SUS dá vontade de chorar se começar a falar aqui. É lindo. A política de saúde que temos no Brasil é a melhor do mundo. Verdade. Então, vamos valorizar, vamos investir, sabe? Que realmente aquilo que é para ser colocado na saúde não seja tirado da saúde. Porque o que estamos vivendo aqui é o sucateamento que foi tirado da saúde há muitos anos, vem sendo tirado. Há muitos anos, as faculdades públicas, os ensinos públicos têm sido sucateados. Então, isso tudo vem responder agora, na pandemia, né? Tudo vem agora nessa grande confusão que estamos vivendo, que eu falo confusão porque realmente está esse caos. Mas eu não posso falar muito, daqui a pouco eu estou chorando, começo a falar do SUS. O SUS é lindo, o SUS é para você, é para aquele que está no morro, é para aquele que está no asfalto, é para todos. O SUS é para todos. Eu tenho uma política o meu sorriso é para qualquer um que chega na minha unidade, seja quem for, venha com o seu bem vestir ou seu mau traje, mas que venha, porque ele vai receber o sorriso da equipe de enfermagem e vai ser muito bem cuidado por todos nós. Meu desejo é que essa mudança aconteça na cabeça de todo brasileiro, de todo governante, de todos aqueles que têm o poder de mudança. Tá bom? Sheila, suas considerações finais, o que a gente pode fazer para poder ficar com uma cabeça melhor? Muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço de estar com Glauber e Rosane, dois profissionais excelentes. Conforme eles vão falando, eu vou sentindo assim
o amor que eles têm pela profissão, parabéns. Então, as minhas considerações finais é a mesma dele: mudança de política pública, o reconhecimento do profissional de saúde como um ser humano que precisa ser bem pago, que precisa de políticas públicas para gerenciar uma saúde emocional melhor para esses profissionais. Quem cuida precisa de ser cuidado, isso aí é fato, né? O SUS realmente é lindo, a gente está aí, né? A pandemia, ela não tem classe social, todos foram atingidos por esse inimigo invisível, né? Não tem uma pessoa que a gente fale aqui que não tenha perdido o familiar, não. Então, o que eu quero dizer é que mudança. A pandemia veio para colocar as podridões para fora, para que tudo fique exposto, para que a gente possa melhorar depois. Eu acredito nisso. E você, profissional de saúde, cuide-se. Reconheça que você não está bem, procure ajuda, procure um amigo. Exercício físico é excelente para esse período. Cuide da sua saúde, faça aquilo que tem que fazer com relação ao protocolo e cuide-se. Cuidar da sua saúde mental. Não tenha vergonha, não tenha medo. Isso aí isso é sinal de heroísmo. Você reconhecer que você não está bem e você pedir ajuda. Tá ok? Me encontro à disposição quem precisar, um psicólogo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Uma boa tarde. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Tá claro, a gente vê pela fala de vocês, nos olhos de vocês, o amor que vocês têm pela profissão, a paixão que vocês têm, o empenho que vocês têm. Isso é muito lindo de ver num momento, né, tão difícil, que existem pessoas apaixonadas pelo que faz, apaixonadas por cuidar e que querem que todos nós vivamos de uma forma muito mais saudável e melhor. Eu desejo do fundo do meu coração que esse quadro realmente mude, que vocês possam ter o valor que vocês merecem, porque realmente o trabalho de vocês é um trabalho muito difícil, é um trabalho incrível. Então, muito obrigado. Estou muito feliz de contar com vocês aqui no programa, podendo traçar esse panorama para todos nós. E eu espero que mudanças venham, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado. E para você que está em casa, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. E é isso aí. Até o próximo encontro. Eu te espero.